Santa tarde. É muito bom estarmos iniciando mais um ano acadêmico, um ano letivo, um ano de formação. Então, se é um ano de formação dentro de uma espiritualidade, é um ano cada vez mais que nós vamos crescer. Então, nós podemos dizer que nós estamos iniciando um retiro de ascese. O que é ascese? Desejo de crescer em Deus, para Deus, por Deus. Então, que bom que estamos todos juntos. Vamos ter um momento que vamos ficar à liderança para discutirmos, planejarmos algumas coisas. Esse primeiro momento é um momento aberto, então quero convidar vocês para estar aqui conosco, que vocês vão conseguir ver melhor, tá bom? Talvez aquelas pessoas que venham assistir essa pregação não sejam lideranças da comunidade, mas aqui nesse slide tem uma coisa bem importante. Diz assim, ó, liderança pode ser aprendida, pode ser ensinada e pode ser fortalecida. Alguns podem dizer assim, mas eu não sou liderança. Aí a gente tem uma resposta para você. A liderança pode ser aprendida. No dia que você vinha se tornar um líder, você já tem mais ou menos a condução. Alguns aqui já são líderes da comunidade, mas de repente vocês precisam ser fortalecidos. Então essa é a dinâmica. Nós vamos ter que entender que nós temos algo a aprender, nós temos algo a ensinar, não é? Mas eu não sou nem nível 4 e eu já sou uma liderança? Sim, talvez um nível 1 possa ensinar a um consagrado a viver uma vida na condição de conduzir as pessoas para Deus, ok? Existem palavras que não é a melhor, mas é a palavra que mais pode ser entendida. Quando falo liderança, vocês imaginam o quê? São pessoas que estão conduzindo. Mas para o mundo, se eu disser condução, pode ser que não entenda. Aí a gente coloca liderança. Quando nós falamos de liderança, nós recordamos alguém que seja um líder, tá? Nosso Senhor Jesus Cristo era um líder? Sim. Mas ele não queria esse caráter de liderança, ele queria o caráter de condução. Então, nosso Senhor, mais que líder, era um condutor. Ele conduzia as pessoas e ele quer conduzir as pessoas do céu, da terra para o céu. Quando nós rezamos pelas almas do purgatório, nós somos líderes? Não, mas nós somos condutores. Por quê? Porque nós estamos guiando um povo de um canto para outra localidade. Então a gente chama de liderança, mas na verdade, se estamos falando de Jesus, é muito mais um retiro para que a gente possa entender como é que está a nossa condução. Quando eu fui montar o retiro de liderança, eu fiz, quem serão os líderes? Vai ser Gandhi? Vai ser esse? Vai ser aquele? Quem é que a gente pode ter como modelo de liderança? Será que não é mais apropriado buscar os santos? Não, se é para fazer um retiro de liderança e que é para fazer um retiro de condutor, então vamos pegar o próprio Cristo. Ele é o grande condutor, então é nessa liderança que a gente vai cada vez mais amadurecer. Deus nos revela algo, mas não mostra tudo. Deus vai mostrando cada vez mais. Ele não despeja tudo, porque senão a carreira nossa pode ser grande. Então ele vai falando e a gente vai cada vez mais crescendo. Tudo nosso tem gerado em torno de um projeto que se chama PHS. Por hoje sim, eu vou imitar uma virtude da Virgem Maria. Nós começamos, na verdade, o projeto PHS quando nós lançamos o livro do devocionário, que foi onde a gente começou a pincelar o PHS. Nós aprofundamos no PHS, no livro, as portas do inferno não prevalecerão. Então, a gente vai recordar algumas passagens que está escrito no nosso livro, para que a gente tenha compreensão mais do que essa liderança. Existem duas partes do livro. Uma vai falar sobre o temperamento e a outra vai falar sobre imagem e semelhança de Deus. Lembram disso? Lembram que coisa boa foi quando nós crescemos nisso aí? Então, vejam só. Nós temos a imagem original. Quem era que tinha a imagem original? Adão e Eva, enquanto criaturas. Adão e Eva tinham a imagem original, que era uma imagem sem pecado, sem erro, sem queda. Com o pecado original, aí então a imagem do Filho de Deus fica uma imagem
desfigurada, desarrumada, desgraçada, tudo que dá nessa categoria aí. Por quê? Porque Deus nos faz santos e através do pecado nós somos arrancados, ficamos feinhos, ficamos feiosos. Então essa imagem após o pecado é uma imagem desfigurada. Aí vem os sacramentos, vem a possibilidade de restauração. Então eu quero que vocês entendam que uma coisa que faz parte da nossa linguagem enquanto fraternidade é que as pessoas dizem assim: ah, fulano foi transformado, transforma-me, Senhor. Dentro do nosso carisma a gente não usa a palavra transformação, nós usamos a palavra restauração. Qual o sentido? Veja só, se uma imagem de Nossa Senhora das Graças, como é as mãozinhas de Nossa Senhora das Graças, ela está assim, vai para um escultor porque ela foi danificada, e o escultor faz assim, restaurou a imagem ou transformou? Transformou Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora de Fátima. Isso é uma transformação. A restauração é você dar o mesmo caráter, tá? Então nós temos a imagem de quem? Nós somos filhos de Deus. Então, na verdade, o que Deus quer fazer não é modificar a minha imagem. Nós somos belos. O que Deus quer é restaurar a nossa imagem. Mas a nossa imagem pode ser restaurada, mas ela só vai ser aperfeiçoada um dia. Quando é que essa imagem nossa será aperfeiçoada? Primeiro, ou nós morreremos, ou então vai vir um Senhor e nós vamos assumir para os que forem para o céu o corpo da glória. Quando acontecer isso, aí então nossa imagem volta a ser aperfeiçoada. Tá? Aqui na terra pode ter sido o homem mais santo do mundo, a imagem ainda está restaurada. Quando houver o julgamento e aí nós assumirmos a coroa da glória, quando recebermos esse corpo glorioso, então a nossa imagem vai ser... Tudo bem? Então veja só, o que é que o inimigo quer? Ele quer cada vez mais nos deixar em qual imagem? Restaurada ou denegrida ou desfigurada? Desfigurada. Débora é chamada a qual santidade? Ser uma santa transparente da comunidade. O inimigo cada vez mais vai infundir no coração dela: não pega essa imagem restaurada não, seja mentirosa, uma mentirinha tão pequenininha, a fundadora nem vai desconfiar, vem para cá, vem para lá. O que é que o inimigo faz? Tenta nos deixar com a nossa imagem desfigurada. E a Virgem Maria vem fazer com que a gente tenha uma imagem transformada ou restaurada? Eu quero vocês afiados no transformar e o restaurar. O que é que a Virgem Maria faz em nós? Restaura. Ela vai dizer: filha, você é filha de Deus. Você tem todos os elementos para ser uma santa. Você recebeu o sacramento do batismo. Fé, esperança e caridade faz parte da sua estrutura hoje. Vai para o sacerdote, confessa seus pecados. Quando você recebe a absolvição, sua imagem está transformada ou está restaurada? Restaurada, gente. Nós, nesse livro, nós fizemos uma sequência de vermos o temperamento sanguíneo, colérico, fleumático, não é? E melancólico. Qual dos quatro é o pior? Não tem pior, gente. Apenas talvez o melancólico não esteja se esforçando para ter sua imagem restaurada e está ficando apenas nas fraquezas do fleumático. Talvez um colérico não esteja trabalhando as suas fraquezas e esteja sendo visto só os seus pontos negativos. Qual será o temperamento dos seus fundadores? Vocês me veem como uma pessoa melancólica, fleumática, colérica ou sanguínea? Colérica, 50%. Eu acho que eu estou meio como aquele santinho. Quem era aquele? São Francisco de Sales, que era rasgando a mesa por baixo e sorrindo. Mas eu ser 50% é uma perdição? Dá para eu ser jogada no fogo do inferno porque eu sou colérica? Não, gente. O que a Virgem Maria está fazendo em mim ou em vocês é: filha, vamos restaurar essa imagem, ou seja, vamos aproveitar a bagaceira que você tem em função do reino de Deus. Um colérico é ativo, um colérico é aquele que abre caminho, um colérico é que faz aquilo. Então, se você é assim,
Coloque a potencialidade daquilo que você é a serviço de Deus. Quando nós colocamos a nossa potência a serviço de Deus, nós temos uma imagem restaurada. Aí essa imagem chega a ser restaurada. Então nós vamos trabalhar nisso. As portas do inferno não prevalecerão, tá? Então são trechos. É porque eu só digo as portas do inferno e o fundador me dá carão toda a vida, que diz não prevalecerão. Pim. Qual o critério de uma empresa reconhecida mundialmente para escolher os funcionários? Alguém já pode ter dito assim, eu estou tentando emprego e não consigo, que coisa difícil, né? Qual é a dificuldade? Porque as empresas exigem o quê? Renan, está desempregado? Não. Profissionalmente, talvez não. Mas se fosse, talvez a pessoa chegasse e dissesse assim, qual o seu nível de estudo? Qualificação? Quantos idiomas? Quanto isso? Quanto aquilo? Qual a tua patente, Poli? Você já é o quê? Coronel, soldado, capitão? Entende? Então, quais são as qualificações que são exigidas? Uma pessoa chega lá, Alexandre, e diz assim, quero trabalho, você precisa de um funcionário, você faz, pode ficar? Você deve fazer algumas perguntas. Quais são as perguntas que você faz? Vai uma pessoa trabalhar na sua casa, Jupiaci. Você vai querer saber a referência, porque referência é algo importante. Sim ou não? Jesus não queria saber a referência. Já pensou, meus filhos, se Nosso Senhor fosse ver minha referência para saber se eu ia ser fundadora ou não? Eu seria descartada, porque eu sou colérica. Mas o pensamento de Nosso Senhor é, vou pegar todas essas fraquezas e vou potencializar ao meu serviço. Um dia eu contei para vocês que eu tive um sonho onde Jesus chegava para mim na cara de pau, com todo amor e carinho, e dizia, sabe sua escola que fechou? Eu fiz, sim, Senhor, sei. Ele fez, fui eu que fechei. Bonitinho o Senhor, né, Senhor? Ele fez, sim, eu queria que você aprendesse para trabalhar para mim. Tá legal, tudo bem, de boa. Simples assim. Mas por quê? Porque Deus nos forma naquilo que Ele quer, para que a nossa imagem seja restaurada, para estarmos a serviço dEle. Deus não vai restaurar a imagem de ninguém se não for para o serviço de Deus. Eu queria ser uma pessoa melhor, eu queria que meu filho melhor. Você está fazendo com que ele sirva a Deus? Então esse é o foco cada vez mais que nós temos que entender. O candidato, no mínimo, tinha que ter cultura, conhecimentos específicos, uma moral exemplar. Não é? E aí, como é que numa moral exemplar que Deus escolheu alguns daquelas pessoas? Será que Deus era tolo? Será que Deus era bobo? Será que Deus não sabia do que estava acontecendo? Porque Ele escolheu um que era traidor, um outro que negou, e o outro que tipo de moral o Nosso Senhor estava procurando, hein? Será que Ele não era onipotente, onisciente e onipresente? Será que Ele não sabia aquilo que iria acontecer? E que cargas d'água fez Jesus escolher Judas? Por que Ele escolheu Pedro? Por que Ele não escolheu Paulo, escolheu aqueles? Por que Ele não escolheu os letrados? Por que Ele não fez isso? Por que Ele não fez aquilo? O catolicismo não é uma empresa, mas é o evangelho de Nosso Senhor que devia ser propagado aos 4 mundos. Ele escolheu 12 homens. Se fosse vocês para escolher, qual deles vocês escolheriam? Pedro, Tiago, André, Bartolomeu? Qual que você ia querer para o seu time? Se fosse eu, talvez eu não quisesse nenhum. Paulo não estava nos primeiros. Por que Paulo não está nos primeiros? Porque os 12 apóstolos foram homens escolhidos e enviados pelo próprio Cristo. São Paulo é apóstolo? É, mas não faz parte dos 12. Tá certo? Paulo chegou depois da morte de nosso Senhor. Tá bom? Então Deus escolhe seus 12. E aí nesse livro a gente vai falar da figura dos apóstolos restaurados pelo poder divino. Ele melhorou. Ninguém melhora sozinho. Ele é tão bonzinho. Ninguém é bonzinho sozinho. Nós podemos ter uma parte de bondade, mas a bondade em Deus, ser bom em Deus, é necessário a graça divina. Então Deus escolhe os homens, que nós não sabemos da profissão de todos, mas a maior parte nós podemos dizer que eram pescadores, tá?
De certeza, Pedro, Tiago, André e João eram pescadores e tínhamos como coletor de impostos quem? Mateus. Tá bom? Então, profissionalmente era isso que eles eram envolvidos. Então, Jesus escolhe os seus discípulos e começa cada vez mais a guiá-los. Nosso Senhor escolheu 12 homens para ser os seus alunos e os fez apóstolos da mais bela missão de levar a paz, mensageiro da paz. Fraternidade, discípulos da Mãe de Deus. Somos quantos? Mais que 12. O que é que nós temos que levar? A paz. Pena que estamos levando tanta intriga. Pena que estamos levando tantas divisões. Pena que estamos tão cheios de mimos, de coisinhas. Mas Deus nos escolhe para sermos mensageiros de sua paz. Então, a liderança de nosso Senhor é constituída desses homens. Existe esse livro, Como Liderar Pessoas Difíceis, que é um livro da Canção Nova, que eu me baseei também para ter uma noção de conhecimento de quem eram esses apóstolos. Lógico que a gente não ficou nele, porque ninguém fica num livro específico quando a gente tem o condutor do Espírito Santo a nos guiar e nos revelar. Então a gente pega, lê, vê e pede a ação do Espírito Santo para que a gente consiga escutar aqui o que a gente não leu por aqui e entender com o coração aquilo que o Espírito Santo quer nos falar. Mas esse foi um livro condutor que ajudou também a ter a identificação dos apóstolos. Então nós temos Pedro, Tiago, Mateus, Judas, Tadeu, Natanael, Tomé, Filipe, Simão e Judas Iscariotes, João, Tiago, menor. Esses são os apóstolos de nosso Senhor. Cada um com suas características, tá certo? Mas a gente vai ver a familiaridade. Por exemplo, Pedro está do lado de André porque Pedro é irmão de André. Tá? Então são filhos de Jonas ou João, não sabe bem o nome. Aí Tiago maior é o irmão de quem? De João, que é filho de Zebedeu. Mateus é irmão de Tiago menor. Os outros não têm parentesco. Tá bom? E tem um que talvez fosse primo de Jesus, mas não tem tanta clareza. Essa questão da biografia dos apóstolos é muito curta. A gente não encontra muito. A gente vai ter, por exemplo, no Velho Testamento, algumas profecias a gente consegue encontrar, mas é um trabalho difícil. Mas se dizia que Pedro era impulsivo, Tiago maior era um ambicioso, Mateus o diferente, Judas Tadeu, contemporaneizador, Natanael irônico, Tomé o descrente, Filipe desligado, Simão zeloso e Judas traidor. André era o irmão do gerente, porque quem era o gerente? Pedro. Na categoria de líder de empresa, então André é o irmão do gerente. João é o amigo do chefe, porque aí a gente vai entender. Nós temos um gerente e temos um chefe. Quem é o gerente? Pedro. Quem é o chefe? Jesus. Então ele é amigo do chefe. E aí nós temos também Tiago menor, que é o parente do chefe, porque se diz que ele era primo de Jesus. Tá bom? Aí a gente vê nas empresas de hoje, uma das coisas que já descarta para trabalhar na empresa é se fosse família. Já tirava, não era possível trabalhar. Então a gente tem que ter, hein? Isso mesmo, amor. Tá? Então a gente vai ver. Então Jesus era um carpinteiro. Agora veja que isso era interessante. Se ele era carpinteiro, era muito mais fácil ele ter amigos o quê? Carpinteiro. Então um carpinteiro, ele se interessa para escolher os seus, mas ele escolhe pescadores, tá? E aí ele tem que cada vez mais. E ele começa a observar. Quando nós estamos falando de estar no trabalho, no mar, nas redes, nós temos um emaranhado. Imagina aí um pescador. Vocês já viram algum pescador em beira de praia? Né? Nos veraneios, às vezes, a gente vai cedo de manhã, está aquele pescador lá. É cheiroso? Não é cheiroso. É limpo? Não é limpo. Né? Pelo menos quando a minha imagem de estar na beira da praia, aqueles homens esfolando peixe, tira a tripa, tira isso, e vai para aquilo, e deixa as barbatanas, ai. Mas, e ainda tem briga. Bota isso, menino, onde é que você botou a rede? Cadê o anzol? E é uma confusão, não. Sim ou não? É um balaio de gato igual aqui na fraternidade. Né? Então, bagunça, sujeira, coisas por todo lado.
É um emaranhado. Ontem Maria Fernanda estava fazendo... Vocês conheceram Fernanda, a filha de Jupiaci e Silva da Missão de São Paulo? Ela ontem estava mexendo com linha de crochê. Né? Eu fazia, pronto, Maria Fernanda, vou pegar você. Muitas vezes a gente quer pegar uma linha e não consegue resolver. Aí você faz, mas eu nunca peguei uma linha. Mas quantas vezes você ficou enlinhado com os fios do computador? Hoje eu fui desligar uma impressora, eu não sabia qual era o fio da impressora, porque era tanto do fio, como é, USB? É USB, é ventilador, é não sei o quê, e a gente fica nessa maratona. E Jesus teve que buscar o fio da meada para conseguir encontrar o segmento dessas coisas. Mas o fio da meada, quando você está muito enrolada, a primeira coisa para você ter... Pronto, um exemplo ótimo, lembrei agora. Quando tem investidura do escapulário lá na comunidade, que os escapulários estão tudo em... Vixe, como o povo aqui sorriu. Já passou por essa situação. Qual é a primeira dica? Pegue a pontinha. Quando você pega a pontinha, você consegue cada vez mais buscar o segmento daquilo. Então, o mestre dos mestres é nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele dá uma técnica, Ele dá um direcionamento para que a gente possa buscar os nossos. Todos aqui são líderes, são condutores, que vai ter que buscar pessoas e entender que você pode ser um condutor que já aprendeu, um condutor que vai ser transformado, ou aquele condutor que vai ser ensinado. Então, o que é que nosso Senhor faz? A primeira coisa que Ele faz como condutor é escutar. Ah, tem um líder aqui que está só falando. Está errado. A linha de condução não é falar. A linha de qualquer condutor é escutar. Se você vai conduzir um grupo, escute o seu grupo primeiro. Senão você está perdido. Então, primeiro passo, escuta. E escutar o quê? A história de vida dos seus escolhidos. Gente, é importantíssimo. É importantíssimo a nossa formação comunitária. Mas é importantíssima a nossa formação pessoal. Os formadores pessoais precisam conhecer a história de vida dos seus formandos. Para quê? Para que possa conduzir. De repente o seu formando diz assim, venha nadando aqui. Ele nunca entrou numa piscina, como é que você diz que ele vai nadar? Ele tem traumas de piscina, você está dizendo para ele vir para cá? Primeiro escuta a história de vida dele. A partir do momento que você sabe a história de vida dele, você pode se atrever a dizer, faça isso ou faça aquilo. Até hoje eu não pego numa galinha. Quando eu era pequena, eu peguei uma galinha e fui beliscar a galinha. E o que aconteceu? Muito. E eu não tive coragem ainda. Então, se você diz, pega a galinha, eu vou dizer, quer que eu pegue a cobra? É mais fácil. Se for para pegar a cobra, eu pego, porque eu não tenho traumas. E ninguém vem abrir a boca para dizer que o trauma do outro é besteira, porque você não sabe o que ele passou. Né? Sônia, eu tenho medo de sapo. Espero que tenha ficado mais curada. Mas eu não sei a história que você passou, Soninha. Eu vou rezar para que você fique livre dos seus traumas, mas ninguém ironiza o trauma do outro, gente. Tá bom? Então, primeiro passo de uma condução, primeiro passo de um condutor qual é? Eu preciso conhecer a história de vida, porque eu não sei o que aconteceu. Se você não tiver esse primeiro passo, você jamais vai conseguir conduzir ninguém. Não estou amaldiçoando, não. Estou só dizendo que Jesus foi assim. Então, Jesus sabia quais eram as alegrias. Jesus sabia quais eram as decepções. Por isso que ele pôde conduzir e dizer, faça isso, faça aquilo. Porque ele sabia o que era paz. Então, primeiro passo, escuta. Qual é o primeiro passo? Escuta. Eu estou escutando Poli. Eu escutei o que Poli tinha para falar, mas eu não só escuto Poli. Eu fico bem quietinha, fazendo o que agora depois? Observando. Vocês nem estão vendo que seus fundadores estão de olho em vocês. A gente escuta o que vocês estão falando e a gente observa os atos de vocês.
Eu quero ver como é que você responde a tal estímulo. Eu quero sondar como é que você vai responder a um pedido nosso. Porque quando eu observo, eu posso dizer, sua resposta é essa, mas a sua condição é essa, porque eu lhe observei. Primeiro passo, escuta. Segundo passo, observação. Eu tenho que observar. Eu tenho que observar como é que as pessoas estão. E essa observação é o quê? Então ele escutava, ele observava, ele vai ver as razões por trás das ações. Repitam, Jesus conseguia ver as razões por trás das ações. Filme O Alto da Compadecida. Quem foi que foi o primeiro para o céu? O cangaceiro. Por quê? Porque Jesus conseguiu ver as razões antes das ações. O que o pai tinha passado, o que foi que teve de história de vida, então isso faz parte da observação. Ele identificava as habilidades e os defeitos. Jesus não era cego, ele sabia qual era o defeito de Alexandre. Mas ele não estava preocupado com os defeitos de Alexandre. Jesus estava querendo saber quais eram as habilidades. Jesus estava querendo saber quais eram as qualidades. Jesus estava querendo ver quais eram os talentos. Ele escuta. Segundo, observa. Terceiro, orienta. Você sabe os líderes que não funcionam, os condutores que não funcionam, sabe por que eles não estão funcionando? Porque eles estão orientando antes de escutar e de observar. Por isso que não dá certo. Gente, eu estou falando isso para vocês e eu estou vendo que eu preciso fazer isso. César, nós precisamos, César. Quando nós nos reunimos e disseram assim, vocês vão ser formadores de quem? Eu fiz de nenhum membro. Nem eu, nem César, nós não queremos nenhum membro. Mas fundadores, por quê? Porque nós queremos ir na casa daqueles que a gente vai poder ir. Eu quero observar os membros. Eu só quero poder orientar vocês a partir do momento que a gente observa, Raquel. E eu não tenho condições de estar como formadora pessoal de 100 e tantas pessoas. Tem? Não tem. Então eu quero estar recuada nessa posição. Para quê? Para que possamos observar. E o que seria orientar? Como é que eu oriento? Como é que Jesus orientava? Ele utilizava a linguagem familiar do grupo. Sabe uma qualidade dos seus fundadores? Se for preciso, nós sabemos usar uma linguagem top. Se for preciso, eu sei ser matuta com matuto. Eu sei ser pobre com os pobres. Eu sei ser rica com os ricos. Ah, mas isso não é ser volúvel? Não. É me adequar ao povo que eu quero resgatar para Deus. Entendem, gente? Se eu não souber usar uma linguagem, eu não vou conseguir. Às vezes eu chego para Gabriel e falo, vinha cá, vovozinha, não sei o que, eu falo assim, e vai falando, e faço cara de assombrada, porque eu tenho que chamar a atenção do menino. Gente, eu sou pedagoga. Eu tenho que saber qual é a linguagem. Não sei se vocês estão entendendo isso. Quantos grupos de consagração nós temos? Tem grupo que é só de veinha? Aí a linguagem é uma. Tem outra linguagem que é só de jovem? Tem que ser outra linguagem. Tem ou não tem? Tem que fazer marmota? Se preciso, faça. Desde que você conquiste aquela alma. Não estou falando besteira, marmota. Então a orientação é o quê? É antes de ensinar, Nosso Senhor aprendia com eles. Escutava, interessado, não em transmitir e ensinar, mas que os seus compreendessem. Isso é aprender. Quando é que alguém aprende alguma coisa? Não é quando decorou a fórmula, mas é quando compreendeu. Entendam isso, filhos. Jamais você vai fazer que um formando seu aprenda, mas que ele compreenda. Às vezes vocês chegam para a gente e falam, mas fundador, por que isso? Bruno, ô menino para questionar. Minha Nossa Senhora, ainda bem que agora é nível 4. Mas quantos pega nós tivemos com o Bruno? Teve um dia, vou contar mesmo, tomara que grave.
Disse uma coisa para Bruno, aí Bruno não gostou. E no dia do encontro, Bruno veio de óculos escuro. Aí eu cheguei para Bruno, fiz, tira o óculos. Eu falei, por que eu tenho que tirar o óculos? Eu fiz, porque eu quero ver o seu olho de ódio para mim. Lembra, Bruninha? Eu fiz, Bruno, compreenda o porquê que a gente agiu assim. Compreenda que muitas vezes quando nós dizemos algo para vocês é porque tem um sentido, que mesmo que vocês não compreendam, existe uma razão. E agora eu posso continuar de óculos? Não. Porque óculos escuro, escutem essa, é para ser usado no sol. Um grupo que se reúne na palavra de Deus não cabe óculos escuro. Porque eu preciso olhar nos olhos do meu irmão. Eu preciso penetrar na alma dele e o óculos escuro empata. Mas isso é muito bobo, na prática funciona. Não tem nada melhor do que você evangelizar olhando no olho. Você compreendeu, Bruninho? Nunca mais inventou de botar óculos escuros. Mas entendem, gente, são coisas práticas, mas são coisas que têm um sentido. Então você quer que alguém aprenda alguma coisa? Não, as pessoas precisam compreender. Diga, compreender sim. Aprender é um detalhe. Vocês não precisam aprender, desde que compreendam. Paulo, se você me compreender, vale mais do que você me aprender. Se vocês conseguirem captar isso, a comunidade vai dar certo. Mas enquanto nós estivermos interessados só em formar, sem compreensão, não rola. Tá? Então, primeiro, escuta. Segundo, observa. Terceiro, orienta. E nosso Senhor utilizava técnicas ou táticas conhecidas pelos pescadores, ok? Então vamos lá. Técnicas para uma boa pescaria. Nosso Senhor estava querendo que homens pescadores pedidos fossem evangelizadores de levar a palavra para os 4 cantos, só 12. A gente reclama na comunidade que temos 50, Jesus tinha 12. Mas ele fez funcionar esses 12. Mas ele usou palavras, olha só, Jesus escutou, Jesus observou, Jesus sabia o palavreado deles. Né? Se você for formar traficante, você vai ter que estudar quais são as gírias, a linguagem de Nosso Senhor, que estava querendo saber também. Ele tinha, primeira técnica de pescaria, truque de serva. Sabe o que significa isso? Quem sabe? Se você vai pescar, você deve começar a ir no laguinho e jogue comida naquele horário. Habitue o peixinho a comer. Porque no dia que você pescar, você vai naquele horário que você acostumou o seu e você vai encontrar seus peixes. Jesus dizia isso para os seus apóstolos. Que ele alimentasse as pessoas, fizesse com que as pessoas estivessem próximas para poder trazer. César diz muitas vezes, ninguém pesca peixe com paulada. Para pegarmos peixe tem que ter isca, e isca agradáveis. A gente tem que fazer com que aquelas pessoas gostem. Vocês entraram de férias? Sim? Quantos vieram aqui agora nesse período de férias assistir missa? Vocês sabem que estava tendo missa no sábado? Muitos não vieram, nem um sábado. O pessoal da Redondeza veio. Sabe por quê? Porque eles se acostumaram a comer da Eucaristia que nós oferecemos. E eles não tinham outros lagos e eles vieram para casa. Foi ou não foi? Eles sabiam que aqui tinha um alimento. Escolha do anzol e a isca adequada. Você quer pegar um tubarão, menino, e bota um anzol desse pequenininho? Não vai pegar nunca. Você quer pegar um peixão? Saiba qual é o anzol que você vai utilizar. Aí vocês colocam esses ensinamentos de Jesus que ele usava porque ele estava com a maior parte deles pescadores para a vida profissional de vocês, para a vida espiritual de vocês, né? Mantenha a linha esticada. Você sabe o que significa isso? A habilidade dos seus fundadores era pescaria. Todo final de semana a gente estava pescando, fosse de barco, fosse de rede, fosse de paulada. O que é uma linha esticada? Vamos lá. Segura aqui. Uma linha esticada é mais ou menos assim. Se eu estou com a linha firme, balança um pouquinho. Na hora que você balançar, eu senti.
Então, eu pescada e linha esticada significa eu estou próximo, eu estou de olho, eu estou observando. Qualquer deslize seu, eu estou vendo. Para isso, os formadores pessoais têm que estar de linha esticada, para poder sentir a situação que o seu está vivendo. Isso é linha esticada. Me dê meu negócio de volta. Com quem foi? Renan. E levou, ficou o meu negocinho sem a tampa. Tá? Então, isso é linha esticada. Tem que estar de linha esticada. Dar linha. Da corda. Da linha é da corda. Vamos lá. Ó, o peixe fisgou. Em vez de eu puxar, eu dou linha. Porque pode ser que o peixe não esteja ainda fisgado pelo anzol, esteja só comendo a carninha. Então, se eu não der linha e puxar antes do tempo, eu toro. Eu não posso, a gente não pode torar os que estão se aproximando da igreja. Sabe aqueles casais lá de Jupiaci? Quando eles forem chegando, não diga assim, chegue, dê linha. Para quê? Para que possa fisgar. Essa é a linguagem que Jesus usou para os pescadores, ele sendo carpinteiro. E depois sim é que você puxa quando o anzol já tiver fiscado. Então muitas vezes colocar situações antes do tempo é você tirar. Eu fui fazer um curso de consagração e eu caí na bobeira de contar que o consagrado deve se desfazer de algumas coisas. O peixe não estava fisgado. E foi-se embora e não quis mais a consagração, porque eu ainda focava naquilo que ia ter que deixar, em vez de falar para ele o que ele ia ganhar. Nós não temos o direito de puxar a linha antes do peixe estar fisgado. Compreende? Nossos familiares estão aonde? Me dá uma vontade tão grande de dizer, Carolina, Camille, pode ser que eu tore a linha e eu não consiga. Dê linha. Não estou dizendo que você vai deixar seus conceitos, seus preceitos, mas dê linha. É melhor que eles estejam com você do que estejam sem você. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Eles compreenderam? Compreenderam. Por quê? Porque Nosso Senhor usou a linguagem deles. E como é que Nosso Senhor conseguiu usar a linguagem que os pescadores compreendessem? Porque Ele escutou, observou e agora Ele vai orientar. Ah, Mara, mas eu quero orientar sem observar e sem escutar? Dá. Tá? Então, Nosso Senhor escolhe os seus. Cristo ensinou os seus apóstolos com a sua própria vida. Por isso que nossa palavra fundante vai dizer o quê? Torna-te modelo. Como é que você vai ensinar alguém se você não é esse modelo? Então, que o autor da vida podia ser humilde, filho de Maria, ele foi ensinando isso, e é por isso que os apóstolos tinham tanta referência à Virgem Maria, que ela se tornou rainha dos apóstolos. Então ele ensinou isso, que nascido em um estábulo daria o céu para os seus sabiam o poder que o próprio Jesus tinha. Ah, mas os meus formandos, as pessoas que estão nas minhas equipes, os meus ministérios têm que saber do seu poder? Tem. Qual é o seu poder? Que você é um homem do Espírito. Se uma pessoa consegue enxergar que você é uma pessoa do Espírito, ela vai lhe dar crédito, não por você, mas porque sabe o que o Espírito é capaz de fazer em você. Raquel, sabe por que você é um nível 4? Não é pelas suas capacidades, mas eu sei o tanto que você pode ser dócil a quem? Ao Espírito. Eu não confio em vocês pelo aquilo que vocês são. Vocês não confiam em mim por aquilo que eu sou. Nós nos confiamos pelo aquilo que é o Espírito Santo pode fazer em nós. Essa é a linguagem que nós temos que ver. Então, que mesmo sabendo que teria seus braços e pés pregados na cruz, nunca se recusou a cumprir seu ofício. Gente, vocês têm que ser discípulos da Mãe de Deus, onde vocês estiverem, nas férias ou não, ou aqui ou acolá, nós temos esse ofício a fazer. Que mesmo reconhecendo os defeitos dos homens, não abandonaria. Então, foi se criando cada vez mais esse laço. Jesus Cristo é o servo chamado a liderar e restaurar as nações. Eles compreenderam isso.
Aí eu pergunto aqui para a fraternidade: vocês conseguem compreender, não aprender, compreender a importância dos fundadores de vocês? E assim como reconhecer os fundadores, vocês conseguem compreender aquelas pessoas que são os seus liderados ou os seus conduzidos e as pessoas que também os conduz? Ninguém vai conseguir conduzir alguém se ele não se deixou ser conduzido. Eu quero conduzir, deixe ser conduzido, porque aí você vai ter capacidade de cada vez mais. Então, nosso Senhor é esse coordenador, é esse que vai conduzir, esse condutor, mas nós não podemos esquecer que ele foi rejeitado. E para que eu seja imagem e semelhança de Deus, muitas vezes nós seremos rejeitados, nós seremos o quê? Sacudidos, nós seremos cada vez mais passar por aquilo que Jesus Cristo tanto passou. Então, bem-sucedido ou bem-aventurado você quer ser? Você sabe que eu acho que eu sou bem-aventurada? Porque se bem-aventurada é depender de chorar, de sofrer, disso e daquilo, eu sou bem-aventurada. Ah, nós somos bem-sucedidos? Amor, depois da fraternidade a gente vive no Liceu. Mas eu sou bem-sucedida. Olhe para seu irmão e eu digo assim: eu não sei se você é bem-sucedida não, mas pelo que tu me conta é bem-aventurada. Poli, como é que está a vida? Você é bem-aventurado, é não, meu filho? E só os bem-aventurados verão a Deus. Só os bem-aventurados herderão. Só bem-aventurados terão o céu. Então é essa a condição que nós temos. Como é, César, que lê? Pimp. Com a convivência com Cristo, os inúmeros erros daqueles homens foram reaproveitados. Tem gente que faz assim: ai, sobrou arroz, eu fiz uma canja, mas não sabe reaproveitar o irmão. Sabe reaproveitar tudo dentro da casa, menos seu companheiro. Não dá mais, chega. Reaproveite. Não deixe que o inimigo reaproveite, não reaproveite você. As pessoas podem ser reaproveitadas, não é usadas, mas cada vez mais que venha a ter uma condição. O Filho de Deus e da Virgem Maria treinou suas virtudes no temperamento dos apóstolos. O que significa isso? De tanto eu conviver com Débora, eu estou aprendendo agora a cantar roco. Roca. A voz de Débora é assim. Quanto mais nós convivemos com alguém, nós vamos... Gente, a gente, na comunidade, a gente faz assim, por caridade. O que está acontecendo? Eu estou convivendo com Margarida, as virtudes de Margarida estão nos impregnando. O que é que Jesus fazia? O Filho de Deus e da Virgem Maria treinou suas virtudes nos temperamentos. Menino, quando eu li esse livro, eu fiz, mas que coisa boa. Quem escreveu isso estava muito inspirada. Quem foi que escreveu? Não, menina, isso é do Pimp. E quem é o Pimp, Raquel? Pois é, tá vendo? A gente faz coisa que presta. Repitam: o Filho de Deus e da Virgem Maria treinou suas virtudes no temperamento dos seus apóstolos. Sabe quando os seus formandos, quando os seus que estão nos seus ministérios, seja de arte, de música, do que for, vai estar cada vez mais restaurado quando eles estiverem próximos das virtudes que você exala. E por que isso vai ser tão forte esse ano? Porque o tema do nosso Consagra-te é respirar Maria como os corpos respiram ar. Tá? Então as coisas vão poder acontecer. Sejam vindas. Então Nossa Senhora, ela exerceu a função materna, sendo mãe de cada um dos seus discípulos, com muito dengo. Ela sabia, com doçura de mulher, suas situações. Por exemplo, chegava Jesus: mãe, veio André, Tiago, João, não sei quem, Bartolomeu. Ela sabia qual era que gostava de cuscuz. Ela sabia o que gostava daquilo e ela ia fazendo, ela ia pegando as doçurinhas de cada uma. Eu vou contar a vocês. Cadê Margarida de Pedro Avelino? Ela trouxe para mim um queijo.
Aí o que eu disse a ela: Margaridinha, a gente pode pegar um desses queijos para dar para as pessoas que vierem para o retiro que não vão comer carne? Aí ela fez: pode. Tá vendo? Estou preocupada com vocês. Querendo dar uma coisinha gostosinha. É assim que a Virgem Maria agia. Ela cuidava cada vez... Só quem não estiver comendo carne. Os apóstolos tinham dificuldades no relacionamento. Olha os apóstolos de Nosso Senhor. Dificuldades nos relacionamentos, instabilidade emocional, crise de identidade, defeitos na maneira de ser e de viver, iletrados e inexperientes. Tem algum aqui igual aos apóstolos? Nós somos tudo isso, gente. E Nosso Senhor vai nos jogar fora ou vai nos reutilizar, nos reaproveitar? Não é? Mas eles sobreviviam, porque eles esperavam a morte chegar e não tinham propósito de vida. Preste bem atenção nisso agora. Nosso Senhor escolhe aqueles homens, e aqueles homens eram homens maleáveis, mas porque eles foram fáceis de estar com Nosso Senhor, porque eles não tinham propósito. E Nosso Senhor foi dando um propósito de vida. Qual era o propósito de vida de Pedro? Antes de Jesus? Acordava, pescava, voltava para casa. Acordava, pescava, voltava para casa. Não tinha propósito. Aí Nosso Senhor foi mostrando um propósito, Nosso Senhor foi mostrando um carisma. E o carisma que Nosso Senhor dizia era: salvai almas, salvai almas, salvai almas. Quem se encontrava com Jesus, ele só escutava: convertei-vos, crede no Evangelho. A cantoria de Jesus era uma só, porque era um só carisma. Se você chegar alguma vez para mim e dizer assim: mas a fundadora de novo falando da vinda gloriosa do Senhor, todos os dias, eternamente, porque esse é o meu propósito. E eu tenho que fazer com que vocês consigam ver o que eu estou vendo. A coisa mais linda que Dom Matias fez foi quando ele chegou aqui. Nós tínhamos comprado a terra e a gente dizia assim: Dom Matias, isso vai ser isso, e isso é aquilo, e isso é aquilo. E ele olhava para a gente e fazia: você está vendo isso? Eu fiz: eu estou. Ele acreditou que o propósito do nosso coração era algo real. E eu fazia: o senhor não está vendo não? E ele fez: eu não, mas eu acredito no propósito de vocês. Um bispo acreditou nos propósitos que os fundadores tinham. Sabe por que muitos membros às vezes não seguem os fundadores? Por quê? Porque não acreditam nos propósitos que nós temos. Os propósitos de um fundador, de uma fundadora, tem que ser o propósito dos todos. Se tiver membro dentro da comunidade que não tem um propósito, o desejo e a alegria de ver a vinda do Senhor, saia da comunidade. Porque você não vai conseguir viver num canto que você não comunga com o mesmo propósito. Se tem alguém aqui que duvida da vinda gloriosa do Senhor, que não acredita no julgamento final, que não acha que tem inferno, o que é que está fazendo aqui, menino? Estou sendo estúpida? Não. É apenas questão de propósito. Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Tá certo? Então Deus conhece cada um. Aí Nossa Senhora foi responsável pela formação dos apóstolos. Ela foi a grande pedagoga. Ela foi arrumando um, foi arrumando o outro. Sabe, menino, quando tem intriga, tem briga, ou fica enfesado de um? Quantas vezes André não chegou reclamando: ai, Maria Santíssima. Não era Maria Santíssima, né? Devia ser mãe. Minha mãe, André é um cafajeste e não sei quem. Aí Nossa Senhora fazia: chega, senta aqui esses dois menininhos, deixa eu conversar com vocês. Aí ela ia procurando mostrar para o outro, não os defeitos, mas ela queria mostrar para o outro o quê? As virtudes. E Nossa Senhora foi educando os apóstolos a esse ponto. Tanto é que ela vai fazer essa questão da restauração da imagem. A restauração do temperamento, na verdade, é quando o Espírito Santo vai conseguir fazer naquelas pessoas. Existe um processo, não é? Esse processo é como da restauração do Espírito Santo. Examinar, confessar seus pecados, submeter-se inteiramente a Deus, apropriar-se da promessa de Deus, agradecer pela sua plenitude e repetir isso cada vez mais. Então eu tenho que ter um propósito. Qual é o meu propósito? A vinda gloriosa do Senhor. Mas o meu propósito é a vinda gloriosa do Senhor? Sim, mas qual é a minha meta?
Digamos que o propósito seja o objetivo, mas aonde eu quero chegar? Novos céus e novas terras. A casa de retiro é boa, é pouco. Quero novos céus e nova terra sem conta para pagar. E sem intriga. E ainda eu podendo botar a minha mão na boca do leão. Eu tenho que ter um propósito, mas eu tenho que acreditar na recompensa daquilo. Senão não vale a pena, gente. Por isso que eu fico tão louca da vida quando eu escuto o padre dizer que não existe inferno. Porque se não existe inferno, se não existe recompensa, por que as pessoas vão ser boas? Por que eu vou ser honesta se não tem o castigo do inferno? Por que eu vou ser boba de estar sofrendo, de estar chorando, se não existe o céu? Então, além de um propósito, nós precisamos cada vez mais mostrar às pessoas uma recompensa. Chegou outra menininha, tá bom? Então, veja só, existe um estudo dos temperamentos que vão ser divididos em 4, tá bom? Temperamento sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Quem já fez esse estudo alguma vez? Do seu temperamento. Ok. A gente vai entrar mais nisso. Esse estudo tem várias denominações de quem foi que fez esse estudo, tá? A gente vai pegar um pouco do ritmo de Hipócrates, que vai ser o pai da medicina. Ele tipificou os temperamentos em 4, que são justamente esses que a gente falou, tá bom? Filósofo, outro também foi tipificar os comportamentos não em colérico, em fleumático, mas ele disse que era intuitivo, sensorial, sentimental e pensativo. A psicologia vai colocar como introvertido e extrovertido. Vem cá, você é introvertido ou extrovertido? Eita, né? Já teve outra pessoa que foi falar que era uma outra classificação, que era a favor de um e a favor de outro. Nós vamos correr essa linha dos 4 temperamentos. Não estou dizendo que os outros estejam certos ou que estejam errados, e que nem é algo que é 100% confiável. Mas os temperamentos básicos, eles predominam, não é? Eles têm umas características marcantes. O fleumático é irado? Não. O irado vai mais para quem? Colérico. Então, existem categorias, existem situações que são marcantes, mas isso não quer dizer que também um fleumático não tenha momentos de ira, tá? Numa pessoa pode existir mais de um temperamento. O grau de um temperamento é variável de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, Raquel pode ser 40% X, 20% outra e outra. O temperamento, mas tem um que predomina o outro, tá certo? 40%, 60%. Já aquele outro, olha só, foi 40% sanguíneo, 20% colérico, 25%, e vai assim vai. Então, nosso Senhor, Ele é pastor, Ele é condutor e Ele é servidor. Como é que está de tempo? Vamos correr. Tá? Nosso Senhor é aquele que vai dizer cada vez mais convertei-vos e crede no Evangelho. E o estudo do temperamento não busca uma transformação, como a gente vinha colocando no começo, mas busca uma restauração. Pode ser potencializado, canalizado e restaurado. E nós temos as fraquezas humanas. O Espírito Santo, o poder de Deus que habita em nós, vai pegar essas fraquezas e vai reaproveitar, ou vai restaurar, ou então vai dominar, ou então vai controlar. Eu disse uma vez que eu cheguei aqui muito chateada. César desceu do carro e olhou para mim e fez: você não vai descer do carro não? Eu fiz: não. Por quê? Eu fiz: porque se eu sair agora eu esmago um. Me deixa aqui. Deixa eu contar até 20, depois eu saio. O que é que eu estou fazendo? Controlando. Dominando. Eu sabia o que eu era capaz de fazer se eu encontrasse o dito cujo. Eu preferi dominar. Porque muitas vezes quando nós não dominamos a nossa fraqueza, a gente faz bobagem. Depois se arrepende e nem sempre pede perdão. Cria uma mágoa e uma ferida e uma divisão. E o negócio fica desmantelado depois. Sim ou não, gente? Tá bom? Então vamos lá. Não permitir que certos impulsos e temperamentais nos prejudiquem. O temperamento controlado pelo Espírito Santo. Diga assim: eu quero que meu temperamento seja controlado pelo Espírito Santo, tá bom? Então os temperamentos vão dar cada vez mais
forças. Aqui, eu não vejo. Aqui eu tenho 3 apóstolos que eram qualificados como sanguíneo: Pedro, Tiago Maior e Simão. Então, o que é que eu fiz? O que é que nós fizemos? A gente foi estudar os temperamentos. E nós fomos ver várias características dos temperamentos. Depois que nós vimos, fleumático é assim, melancólico é assim, isso é assim, nós fomos estudar a vida dos apóstolos. Vocês em janeiro estavam de férias? E os fundadores? Estudando. Porque para que vocês mudem de temperamento, nós precisamos fazer antes o quê? 3 palavrinhas marcantes do dia de hoje: escutar, observar, para depois orientar. Nós pegamos o comportamento dos apóstolos e aí fomos olhando. Olha, ele deve ser sanguíneo. Por quê? Porque ele tinha essa característica, ele tinha essa característica. Isso? O que a comunidade pode dizer? Um verbinho formidável para todos os membros da comunidade. Combinar. A senhora ia mandar. Eu trouxe um teste para cá hoje, Bruno. Agora eles vão fazer o seu teste ou o que eu trouxe? Eu puxei em outro grupo. Foi. Ligeiro. Sério, combinem as coisas. Por quê? Porque quem combina não se trupica. Tá bom? Mas vamos lá. Eu posso dizer que esse menino era estabanado, mas eu posso aproveitar essa fraqueza dele e puxar para lhe dar uma missão. Você quer fazer algo? Espera, você vai ter o seu. Porque eu estou lhe escutando, eu escutei, não escutei? Eu estou observando, observei, não observei? Agora eu vou direcionar. Espera, tá bom? Então, quem são os sanguíneos? Decorem isso. Pedro, Bruno não, menina. Pedro, Tiago, Maior e Simão. Aí nós temos agora os coléricos: Judas Iscariotes, Mateus e Filipe. Fundador, onde é que você achou isso? Em qual livro? Eu não achei em livro, não tem? Tá? Normalmente os sites falam de Pedro, mas não falam dos outros. Nós fomos pegar os estilos, as passagens bíblicas e a gente saiu dando uma característica. Então, isso é um trabalho científico? Não, amor, é espiritual, hein? Mas é autêntico, porque é um trabalho nosso, tá? Então, vocês imaginam a quantidade de coisa que eu fui ler para entender as passagens bíblicas, onde estavam os apóstolos, para dizer, olha, ele fez isso por isso, fez isso por aquilo. Então, como colérico, eu tenho Judas, Mateus e Filipe. Como melancólico, Tomé, João e Tiago Menor, certo? E como fleumático, André, Judas Tadeu e Bartolomeu. Então essa é a divisão dos apóstolos, que eram líderes condutores. E se nós vamos estudar como foi que ele conduziu. Nós fizemos um recanto novo. Aqui embaixo agora vai ser a praça dos apóstolos. A gente tem aqui os estados de vida. Nós temos 3 banners, celibato, sacerdócio e matrimônio. Mas próximo ali da casa que fica o Senhor Morto, a capelinha do Senhor Morto, tem algumas mesinhas, lembra disso? E naquela mesa agora foi dedicada a cada um dos apóstolos. Para quê? Para que a pessoa possa ver. Então, tem uma estampa assim, que vai dizer de onde ele é. Logicamente, muitas vezes vocês vão dizer assim, não tem fidelidade nessa resposta. Profissão, de onde nasceu? Às vezes a gente não encontra uma resposta. Mas a gente vai ter o que mais? Qualidades deles, temperamentos que foram de fraquezas, mas também a gente vai ver o que aconteceu deles quando eles, pelo Espírito Santo, foram transformados ou restaurados.
Restaurados. A resposta que eles deram quando foi restaurado. Aí nós vamos ter uma reflexão a nível de liderança. Por quê? Porque o projeto PHS tem aquela questão da igreja militante, onde nós colocamos as virtudes, mas a gente quer chegar com esse projeto PHS também nas empresas, como se fosse o RH. Então, uma das pregações a gente vai fazer esse cruzamento, né, César? Mas vamos ter também uma reflexão que diz assim... um fleumático, digamos, nem eu aqui enxergo, um fleumático nas mãos da Virgem Maria passa a ser restaurado. Aí vai ter o que Nossa Senhora fez em cada um dos apóstolos. Então aí é a dinâmica de como está a casa. Vocês viram agora que a gente tem um banner de localização, tá? Então veja, nessa parte de cima, antes da estrada por onde os apóstolos ficam passeando, tem 5. Começa por Pedro. Então tem a primeira mesa, 2, 3, 4, 5. E lá embaixo, perto já do muro, é a mesa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e a 13ª, que não vamos poder fazer hoje, porque não deu mais tempo, que seria quem? Matias. Porque veio Matias justamente com a morte de Judas, tá? Mas Matias ainda não está aí, então vai estar nessa distribuição. Vocês agora vão receber um teste. Jupiaci está com teste. Pronto, cada um vai receber um teste. Vai você. Já tinha esquecido. E preste atenção. Lembrem-se, assim é coluna. Assim é linha. Nós temos aqui 8 colunas, certo? Dessas 8 colunas, vocês vão marcar 2 situações, 2 tipos de comportamento que mais se aproximem da sua pessoa. Ok? Então, vocês vão marcar 2 por linha. 2 por linha, não por coluna. Logicamente, se você tem aí 20 linhas, significa que no total você vai ter que ter quantas palavras marcadas? 40 palavras. Esse estudo do temperamento é de Hipócrates. Esse teste é dele? Não. Esse teste é da fraternidade. Então, nós colocamos aí que esse teste está acontecendo a nível de experiência. Ou seja, vocês agora viraram cobaias. Porque nós precisamos ter esse teste. Vocês vão responder, vocês podem ficar sentados nas mesas, vão responder e depois nós vamos nos reunir. Espera aí, menina, deixa eu dizer como é que vai ser. Lá embaixo tem a explicação, mas aqui, deixa eu chegar pertinho. Não tem não. Vocês, eu vou já dizer aqui, porque a gente não tem muito tempo para errar. Quando terminar de marcar horizontalmente, vocês vão pegar cada coluna dessa e colocar a resposta de quantos pontos deu nessa coluna. Quantas vezes marcou? Eu marquei 3 vezes, marquei 4 vezes. Depois você vai pegar na linha de baixo, tá vendo um A mais B? Você vai fazer sua soma A mais B. Depois vai multiplicar. Tem aí a resposta. Esses dados de baixo, vai ficar essa folha com vocês, mas vocês vão passar o gabarito para essa folhinha do lado. Por essa orelhinha do lado. Formador não, fundador. Por quê? Porque a gente vai começar a estudar esse teste. Não é um teste de Hipócrates. Esse teste não é um teste que esteja sendo aplicado por um psicólogo. Esse teste é algo que foi inspirado para que a gente possa tentar escutar, observar, para depois direcionar os membros da comunidade. Então, eu tenho que ter uma amostragem de quem é os líderes. Na orelhinha, eu posso dizer assim, orelhinha? Não sei como é que chama isso. Vocês vão colocar a resposta. Ali, ó, gente. Aqui, ó.
vocês vão fazer a contagem. Nessa coluna, quantas palavras foram marcadas? Coloca na A. Nessa coluna, bota na B. Depois, vai somar a A mais a B, tá? E vocês, a resposta que der aqui, vai colocar aqui para mim, para que a gente tenha condição de reconhecer como é que vocês estão. Entenderam? E o resultado que der em cada coluna, para vocês entenderem, de acordo com A mais B é um temperamento, C e D é outro temperamento, tá certo? Você vai somando. Depois, se você multiplicar por 2,5, vai dar o percentual. Então, o que é que vocês vão entender quando chegar aqui? Que no fim vai sair uma conta que você tem um percentual de 30% de um temperamento, 20% de outro, 10% de outro, 40% de outro. Vocês vão encontrar um resultado variado de cada pessoa. E no fim, o que a gente quer saber não é se você botou o que você é que no fim a gente vai saber qual é o temperamento dos membros do discípulo da Mãe de Deus em percentual. Com isso, a gente vai entender um pouco mais como lidar com vocês. Se você marcar só 12 por linha, depois some que vocês vão entender. Se no final der 38, conte de novo, porque tem que dar 40 pontos. Tem que dar 40 marcações. Tem que dar 40 pontos no fim. Uma outra coisa que, de acordo com, depois que eles terminarem, que vão para os indivíduos locais para poder saber para qual mesa vai. Por exemplo, se no final der que você é 50% colérico, aí você vai escolher um dos apóstolos que são coléricos para vocês irem conversar com eles. Aí a gente vai ter um grupo, um trabalho de grupo lá, onde vocês vão ler e vão ver como era o temperamento. Se o seu deu que a sua porcentagem maior é de sanguíneo, então você vai sentar na mesa de Pedro, você vai tentar, o que é que você vai fazer? Escutar, observar e ver como o Espírito Santo dirigiu Pedro para que ele fosse transformado ou restaurado. Restaurado. Entenderam? No final, vocês dão a porcentagem. Quando vocês fizerem o teste, a gente diz qual é o temperamento. Tá bom? Vamos lá? A classificação dos temperamentos que mais nós encontramos, não é, pelos estudos dos psicólogos, é essa daqui. Sanguíneo, que ele vai colocar como defeitos, o que algumas pessoas chamam de fraquezas, e vai ser colocado também aqui do lado externo do círculo, que vai colocar quais seriam as qualidades, tá certo? Só que eles colocam como se fosse antônimos. Por exemplo, branco, preto, alto, baixo. O que nós estamos sentindo a inspiração cada vez mais, e o que é que as pessoas que estudam temperamento dizem também, é que os temperamentos de fraquezas não são antônimos das virtudes, mas são situações, são habilidades que foram restauradas. Então, vocês devolveram a partezinha lateral, mas pega aí as suas folhas. Por que é importante o grupo condutor da comunidade está fazendo esse teste? Porque primeiro, antes de eu saber quem é a pessoa que eu vou trabalhar, acompanhar, formar, educar, eu preciso saber quem eu sou, aonde eu estou. Talvez, por que a sua dificuldade de conviver com o sanguíneo? Porque você é um melancólico. Então aquela pessoa tem um ritmo diferente do seu e você julga que aquela pessoa está errada e que você está certo, ou ao contrário, que aquela pessoa está certa e você está errada. Então os temperamentos não vão justificar os comportamentos, vai me dar uma orientação do que eu devo fazer, de como eu devo agir. Então não existe um temperamento que seja melhor, um temperamento que seja maior. E uma coisa importante, por exemplo, aqui nessa assembleia não tem nenhum dos senhores que só estão na igreja há 2 anos. 3, 4, 5, 6, e vocês podem ter dito assim, como Albertina, está onde? Albertina disse, mas eu tinha certeza que meu temperamento, eu tinha feito uma vez um teste, meu temperamento deu 1. Depois de 4 anos, muito daquilo que são suas fraquezas, elas foram o quê? Restauradas. Então, na verdade, não é uma coisa precisa, não é um resultado absoluto, fidedigno que vai ser aqui. Mas, ao mesmo tempo, quando eu e César ficamos de longe, olhando para as mesas, as características das pessoas da mesa
parece que o teste deu certo. Né? Porque eram o mesmo estilo de pessoas, tá certo? O time dos sanguíneos, o time dos coléricos, né? Então, aqui, por exemplo, Bruno fez uma atitude de ter feito uma postagem sem combinar. Está justificado? Não, ele teria que ter combinado. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que o temperamento dele é o quê? É sanguíneo. Quem de vocês ligou para mim para perguntar, precisa de alguma coisa? Posso resolver? Posso ajudar? Posso fazer? A maior parte dos sanguíneos tem essa característica. Então, eu não estou justificando o que ele fez, mas eu sabendo como é o temperamento dele, eu vou aproveitar ele nessas situações de resposta para dar outras respostas. Tá certo? Você é o quê, Jupiaci? Colérico. Para os que não sabem, vocês viram uma postagem que eu fiz ontem no Nação, dizendo que o fogo da chama do amor de Nossa Senhora tivesse cada vez mais pairando. A casa ontem da comunidade de vida, o refeitório pegou fogo. Tá certo? Incendiou tudo, tá tudo tostadinho. Eu não coloquei no Nação. As pessoas que são fleumáticas responderiam de uma forma, as melancólicas de outra, os coléricos de outro e os sanguíneos de outro. A forma de reação é importante eu saber para que eu não me frustre, para que eu não me decepcione, porque eu sei que aquela pessoa é daquela forma. Então, Beth, na lojinha que você estiver trabalhando, cadê Elizabeth? Você vai ter que saber quem é Sônia, mais ou menos quem é, porque você vai ter que usar uma medida de acordo com o quê? Com a capacidade de resposta que você já tem mais ou menos estruturada do quem é aquela pessoa. Então, aqui não só está coordenadores de grupo, está coordenadores de ministério, coordenadores de serviço, e estão os formadores. Você está com uma lista dos seus formandos e formadores novos, Raquel? Então, a gente tem que providenciar para passar. Houve mudanças. Então, os formadores são pessoas da liderança, são pessoas condutoras? Sim. Os nível 4, levante todos os consagrados definitivos pela comunidade. Levantar. Gente, vocês são condutores. Nós somos condutores. Então, se nós somos condutores, nós precisamos saber quem são as pessoas e como estão. Por isso que esse estudo de temperamento é uma prática, pode sentar, mas a gente vai ter que evoluir. Tá certo? Jesus andava com sanguíneos, mas andava com e todos tinham. Então, esse trabalho que nós fizemos agora aqui embaixo, já vai ser algo que vai ser trabalhado, porque esse ano a gente vai estudar o quê? Respirar Maria, como os corpos respiram ar. Se as pessoas conseguirem conviver com a Virgem Maria, cada vez mais vão ter suas habilidades, seus temperamentos restaurados. E qual seria o temperamento de Nossa Senhora? Seria o equilíbrio de todos os temperamentos? Ela de certa maneira, ela tinha todos os seus temperamentos harmônicos, ela não tinha as fraquezas. A Virgem Maria é 100% das virtudes, qualidades de todos os temperamentos. Tá? Agora preste atenção. Então, como é que ficou? Mesa 1, 2 e 3 ficou de quem? Ficaram dos sanguíneos, que é Pedro, Tiago Maior e Simão. Mesa 4, 5 e 6, que são os coléricos, que é Judas, Mateus e Filipe. A mesa dos melancólicos, quem é? Tomé, João e Tiago menor, e a mesa dos fleumáticos, André, Judas Tadeu e Bartolomeu, que é Natanael. Tudo ok aí? Tudo bem. Peguem a coluna A. A coluna A tem assim, ambicioso. A vai ser justamente as fraquezas do temperamento. Se você perguntar, Mara, quais são as fraquezas do temperamento sanguíneo? Aí está aí, gente. Ambicioso, ansioso, barulhento, desorganizado, pararará. E como são as virtudes restauradas do sanguíneo? É a coluna B. Então, muitas vezes você é um sanguíneo restaurado? Então, só que a proposta da gente é aproveitar as fraquezas. Olhando para o papel. Coluna A, número 1. O que é que tem aí? É bom ou é ruim ser ambicioso? Se for restaurado, é bom. Pense numa pessoa ambiciosa, é a pessoa que vai, que busca, que consegue, não é isso? Então, como é que você vai potencializar isso? Se você é ambicioso, se você quer muito, consiga muito para restaurado ser
Generoso. Olha aí seu papel. Se você é ansioso, né, Bruno? Estava o quê? Numa ânsia de querer colocar um teste, mas na verdade ele foi o quê? Visionário. Ele sabia que seria necessário ter um teste de temperamento. Então o que nós vamos fazer cada vez mais é aproveitar as fraquezas, dando um outro significado. Uma pessoa é muito barulhenta. Tem barulhentos aqui? Eu lá de baixo eu escutei a Elisa chegar. E Sônia. Tá? Só que, minhas filhinhas do coração, meninas do coração, pessoas barulhentas a gente aproveita para serem comunicativas. Restauradas. Mas você está entendendo, gente? Eu tenho que aproveitar as fraquezas para dar outras características. Pessoas desorganizadas. Deixa tudo por todo canto. Ótimo, você vai poder trabalhar no sanguíneo práticas de renúncia. Por quê? Porque ela não deixa tudo espalhado? Pois então começa a dar. Cadê seu caderno? Não sei não. Então não está precisando. Então dê. Faça retiro da amor à morte com essa pessoa. Ela vai ser receptível porque ela tem essa característica de desapego. Tá bom? Então eu sou muito distraída. Gente, eu sou distraída. Se eu não estou ligando com as coisas, eu consigo ser indulgente. Eu consigo dar o perdão porque eu não me recordo. Eu não fico a flor da pele com meus rancores. Você está vendo que todas as características podem ser restauradas? E se nós precisamos ser condutores em Deus, a gente precisa fazer isso. Colérico. Letra C. Qual é a primeira característica? Agressivo. Né? Então você não vai ser agressivo, você vai ser o quê? Argumentativo. Não é que você vai ficar lá, não é porque você vai... Não, mas você vai argumentar. Se você é briguento, engenhoso, se você é censor, e assim consequentemente, melancólico. Você é muito amargurado. Ai, meu Deus! Vá rezar, seja piedoso. Então a gente está restaurando todas. Por isso que eu quis que vocês ficassem com esse papel. Para quê? Para que no exame de consciência de vocês, do exame de consciência diário, vocês possam fazer o entendimento. Eu estou me restaurando isso aí. Você é antissocial. Eu não quero ir para canto nenhum. Sem problema, leva o pessoal para sua casa. Receba, você não quer ficar em casa? Então receba. Receba aquelas pessoas de uma forma. Veja, a fraqueza para a virtude não são antônimos, são aproveitamento, reaproveitamento, fleumático. Eu sou apático. Não, eu sou calma. E você vai fazer com que seu formando, ou você vai fazer com que a pessoa que está com você valorize aquilo que ela tem. Porque o inimigo é aquele que fica acusando, acusador, você não presta, você não vale de nada. Não, nós não precisamos ser transformados. Nós precisamos ser restaurados. Eu não presto não. Aquela pessoa é calculista, contemplativa. Ela vai ver, ela vai fazer as contas, ela vai ter a noção, né? Eu sou desinteressado. Não, meu amor, você é tranquilo. Você vai fazer com que aquela pessoa se considere que presta. Porque as comunidades estão cheias de pessoas que pensam que não serve para nada. Sabe por quê? Porque o inimigo fica querendo arrancar de nós a nossa imagem e semelhança de Deus. Tá? Então a gente tendo uma noção de quem é a comunidade, a gente vai conseguir cada vez trabalhar melhor. Mas entenderam como isso aqui? Isso aqui foi tirado de qual livro? Qual foi o... Não, gente, isso aqui está em caráter de experimento, isso aqui vai crescer, isso aqui vai ser experimentado. Vocês vão precisar partilhar, vocês vão precisar vivenciar isso para que a gente chegue com a proposta escrita, mas mais bem trabalhada, mais bem organizada. E a experiência de como foi estar com os apóstolos, vocês viram como eles foram restaurados? Né? Existe uma correção a ser feita na visão de hoje. Por exemplo, quando a gente escreveu o livro As Portas, eu considerei que Tiago era fleumático. E olhando as passagens bíblicas, talvez eu tenha olhado por um ângulo e tenha visto ele fleumático. E olhando por outras passagens bíblicas, a gente considerou que a maior característica... Porque a gente colocou os apóstolos no quadro para ver quem são, de quem seria.
Aí a gente viu outras coisas. Então eu posso olhar para uma coisa na vida de Raquel e dizer: Raquel, você é melancólica. Sim, mas eu não olhei outras situações. Então, dependendo do foco, altera ou não o resultado. Entende isso?